Sistema cardiovascular. Vamos falar primeiro dos vasos sanguíneos. A dúvida que mais surge é o seguinte: quando eu tenho uma pessoa com hipertensão, como é que eu trabalho com essa pessoa? Hipertensão, nós já vamos lembrar de vasos sanguíneos, tá? Então, só que aí fala assim: poxa vida, meu paciente é hipertenso. Toma medicamento diário, um medicamento controlado, e a receita dele diz que ele não pode esquecer esse remédio nem um dia. Ele não pode deixar de tomar esse remédio nem um dia, e isso é para sempre. Então, nós acabamos de observar aí uma sentença. E para sempre me parece muito tempo. Eu não sei para vocês, mas quando eu escuto que algo é para sempre, me assusta, dependendo do que se trata, né? Tem algumas coisas que a gente quer que seja para sempre, mas outras não, principalmente o medicamento. Mas, puxa, o que eu faço então? Quando o nosso paciente faz uma sessão de bioalinhamento, nós não vamos nunca pedir para ele deixar o medicamento. Por quê? Porque, primeiro, não fomos nós quem receitamos aquele medicamento. Segundo, eu estou estimulando o organismo dele dentro de um processo de autorresolução. Só que cada pessoa tem o seu ritmo de responder aos estímulos. Então, eu não sei se aquele paciente vai responder em 30 minutos, se ele vai responder em 30 dias, ou se ele até vai precisar de uma segunda intervenção, uma segunda sessão. Então, eu não sei, eu não posso me atrever a tirar o medicamento dele para ver no que dá. Então, como que eu vou saber que ele está tendo resultados? Nós deixamos ele ter uma vida normal, a vida dele. Se ele toma medicamentos, naquela dosagem, ele vai continuar tomando o medicamento dele naquela dosagem. E como é que eu vou saber que aquele paciente está tendo resultado ou não? O corpo, da mesma maneira que mostrou que precisava de algo químico que pudesse ajudar ele a estabilizar aquela pressão arterial, é a mesma fórmula. Ele vai mostrar também que não precisa do medicamento. Como é que ele mostra que não precisa do medicamento? Se você que está assistindo não é hipertenso e tomar um medicamento para hipertensão, o que vai acontecer? Você vai ter hipotensão, provavelmente, ou você vai ter uma tontura, ou você vai se sentir mal, porque você está tomando um medicamento que não é adequado às suas condições, se você tem uma pressão normal. Então, se depois do bioalinhamento, o organismo do paciente começa a se normalizar nas suas funções biológicas e ele toma o medicamento, o organismo vai dar reações e dizer o seguinte: escuta, a dosagem está alta, vamos diminuir? Escuta, eu não preciso mais desse medicamento. Esse paciente não se sentindo bem, ele vai procurar o médico dele. E o médico dele vai avaliar e dizer: olha, sua pressão não está tão alta assim. Então, vamos diminuir a dosagem. Ou, então, vamos fragmentar esse tratamento. Ou, vamos fazer um teste aí, fica 3 dias sem tomar e volta aqui para mensurar todos os dias. Sei lá, mas esse profissional da saúde vai tomar uma providência porque o organismo está mostrando que ele não precisa mais ou daquela dosagem ou daquele medicamento. Mas lembrando, nós nunca nos posicionar diante da medicação que o paciente toma, ok? Porque isso é muito sério. Justamente porque nós sabemos que o organismo tem capacidade, sim, mas nós não sabemos quando. Porque cada pessoa tem seu ritmo. Por que nós não sabemos quando? Porque esse paciente sai do consultório e vai para a casa dele. Se o DHS dele mora com ele, vai ser mais difícil. Se o DHS dele trabalha com ele, vai ser mais difícil. Agora, se o DHS dele está num ponto da história dele do passado, aí um abraço. É um resultado muito, muito mais rápido. Mas mesmo assim, eu não sei que dia que a pressão dele vai se normalizar. Eu só sei que ele sai da sessão com total capacidade de, a qualquer momento, demonstrar que não precisa mais ou daquela dosagem ou daquele medicamento. Porque senão, o que acontece? Tem pacientes que saem e falam: eu fui lá, o Adailto falou que eu posso deixar de tomar o medicamento. Nunca deem meios para isso. O paciente tem que sair
com a mesma medicação. Isso é para diabetes, isso é para hipertenso, isso é para asmático, isso é para... O corpo, da mesma maneira que pediu, é a mesma reação que ele vai dar para rejeitar. O nosso corpo avisa, pode ficar tranquilo. Sistema cardiovascular, nós estamos falando de vasos sanguíneos, e eu já comecei falando de hipertensão, porque é muito, muito comum. Então, se alguém tinha alguma dúvida, por que que hipertensão cai lá no mesoderma novo? Por conta da parede das artérias. A parede das artérias tem uma musculatura lisa, que precisa se contrair para bombear, ajudar a bombear o sangue, tá? Por isso que é mesoderma novo. Agora, toda vez que nós temos tecido embrionário, mesoderma novo, envolvido em qualquer assunto, mas nós temos que lembrar que ele tem uma particularidade. Qual é essa particularidade? A polaridade cerebral. É o tecido que eu preciso saber se eu estou diante de um destro ou de um canhoto. O teste oficial para você saber é o teste do aplauso espontâneo. Lado esquerdo para os destros de ambos os sexos. Significa a sua relação com a sua mãe ou com seus filhos. E o lado direito? Quem não é mãe e quem não é filho, está tudo do lado direito. Quando nós falamos de vasos sanguíneos, vamos pensar lá, por exemplo, uma trombose, que é muito comum em membros inferiores. E aí, qual membro inferior? O direito ou o esquerdo? Então, se eu sei a polaridade cerebral, eu já tenho toda uma notícia desse paciente, um rastreamento que eu já faço. Vamos supor que essa pessoa seja uma pessoa destra, que está com uma trombose no membro inferior esquerdo. Então, beleza. O seu paciente chegou e você pergunta para ele, o que te incomoda? Vamos seguir o roteiro, né? O que te incomoda? Aí ele diz assim, eu tenho uma trombose. Aí você fala, desde quando? Ele fala, isso daqui tem 3 meses. E aí você pergunta, por onde começou? Ah, está na minha panturrilha. Caminhos novos. Agora, olha só quanta notícia eu já sei antes de escutar a história dele. Eu já sei que ele tem um conflito de impotência ou desvalorização. Eu já sei que ele está dividido em projetos, porque membro inferior, principalmente região de panturrilha, dividido entre 2 projetos. Eu sei que isso tem a ver com a mãe dele ou com os filhos. Então, olha quanta fofoca biológica nós já temos. Eu gosto de falar isso, que é uma fofoca biológica, porque a pessoa nem começou a contar a história dela e nós já sabemos. Nós já sabemos 80%. Os outros 20% vai sair da boca dele. Mas 80% ele falou sem perceber. E a partir daí, eu já sei que a história dele, antes do início dos sintomas, tem que casar com essas informações. Não só tem que casar com essas informações, mas precisa ter a manifestação do sistema nervoso autônomo quando ele conta essa história para nós. Ok? Então, o que nós esperamos quando a gente pergunta para ele, me conte sua história, então, um pouco mais de 3 meses atrás, como é que estava a sua vida e o que aconteceu de chocante nessa época? E a gente senta de camarote para esperar um contexto que a gente já sabe. O filme do Titanic. Você já sabe que o navio vai afundar. Mas você senta e quer assistir assim, que jeito, que hora, os detalhes. Mas você sabe que vai afundar. Então, a história do nosso paciente, você já sabe que vai ter um cenário de impotência, desvalorização, que isso está relacionado a mãe ou filhos, que isso está relacionado a 2 direções que ele não sabe tomar. Tá vendo como que a gente começa a ter contato com o roteiro da história do paciente antes dele começar a contar a própria história? Por isso que eu falo que é uma fofoca biológica. O corpo conta para nós e a gente fica ali de ouvido bem atento para escutar. Esse paciente certamente vai contar a história. 4 meses atrás, eu passei por uma situação muito difícil, porque meu filho teve um problema na escola e eu não sabia se tirava ele da escola, se eu ia lá conversar com os pais daqueles alunos e pá. Ou seja, eu não sei o que fazer, então é um sentimento de impotência ou desvalorização, né? Eu não sei o que fazer porque eu não me sinto capaz de resolver.
Eu não sei que caminho tomar, aí é por isso que é membro inferior. Isso envolve meus filhos, porque é lado esquerdo. Então, olha só, tá casando tudo. Agora, eu só preciso que na hora que ele conte um determinado evento dentro desse cenário, eu observe nele uma manifestação do sistema nervoso autônomo, né? Eu não sei o que fazer porque eu não me sinto capaz de resolver. Eu não sei que caminho tomar, aí é por isso que é membro inferior. Isso envolve meus filhos, porque é lado esquerdo. Então, olha só, tá casando tudo. Agora, eu só preciso que na hora que ele conte um determinado evento dentro desse cenário, eu observe nele uma manifestação do sistema nervoso autônomo. Aí fechou a conta, ok? É a hora que você... Vocês já jogaram bingo em quermesse? Aquele bingo que está concorrido, você fala assim, não, eu só vou participar mais dessa rodada e vou embora, porque não está dando nada. E aí você tem lá um frango a passarinho para quem fechar a cartela. E aí você está com a fome, mas você fecha lá. Quando canta a pedra, é você quem fecha a cartela e você está com tanta fome, você grita lá da mesa, deu aqui. É assim a sensação de quando você descobre o DHS. Quando o paciente fala, tudo se encaixa e tem a manifestação do sistema nervoso autônomo. Você bate na mesa e fala bingo, que na verdade é muito mais do que essa sensação. É muito. Dá vontade de fazer alguma coisa, mas você tem que ser profissional e mostrar como se você fizesse isso 10 vezes por dia há 10 anos. Aí quando ele vira as costas, você yes, 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 yes. E é assim, para casos principalmente complicados, é maravilhoso você identificar DHS com propriedade. Então aqui nós falamos um pouquinho da hipertensão arterial. E se o paciente não se lembra de um fato, de uma história, ele fala assim, ixi, essa pressão aqui faz muito tempo, meu pai tinha pressão alta, minha mãe tinha pressão alta, meus avós, enfim. Você vai lançar mão da palpação. A palpação por quê? Porque se esse paciente não tem condições de dar a você uma informação verbal, você vai rastrear essa informação que jeito? Através da palpação. Excelente recurso que consegue rastrear com exatidão uma data e um evento. Agora vamos lá, chegamos no coração propriamente dito. E o coração, nós temos várias formações, né? O coração como órgão, ele é um músculo. Então, mesoderma, novo, impotência, desvalorização. O que nós não podemos esquecer, assim, jamais, é que impotência, desvalorização, e no funcionamento do meu músculo, do meu coração, desculpa, do meu coração. Mas isso pode ser sentido real, simbólico, imaginário ou virtual. Real. Você foi lá fazer um exame no cardiologista porque você anda meio cansadão e você viu lá e o cardiologista constatou que você não está muito bem não. Olha, o seu eletrocardiograma aqui não está legal. Seu coração está meio fraco. Então isso é real. E você levou um choque porque é real que seu coração está fraco. Simbólico. Simbólico, olha só o mimimi, né? A pessoa fala assim, puxa, se isso acontecer comigo, eu não aguento. Meu coração não aguenta isso, não. Ah, se fulano me deixar, eu não aguento, não. Eu morro do coração se isso acontecer. Ah, se meu filho for embora para muito longe para estudar, se ele for morar no Canadá, eu morro do coração. Então, o que acontece? Simbolicamente, você acredita que seu coração não seja potente o suficiente para suportar uma situação. Só que se isso foi chocante, o seu cérebro não sabe mais o que é real nem o que é simbólico. Ele registra como real e reage como real. E aí seu coração não aguenta de verdade, ok? Imaginário. Só de pensar em, pá, eu já começo a sofrer do coração. Só de pensar em, por quê? Porque é chocante para você imaginar numa cena, construir uma cena onde você não se sinta capaz de viver aquele momento emocionalmente. E virtual é quando acontece com outra pessoa e eu tomo as dores, eu tomo a cena para mim como se estivesse acontecendo comigo. Então, por exemplo, uma pessoa que viu outra pessoa, né, um vizinho, por exemplo,
que teve uma parada cardíaca ou que passou mal do coração. E você fala, puxa, se fosse comigo, acho que eu não aguentava não. Porque meu vizinho, ele ainda corre todas as manhãs, ele corre 3 quilômetros todas as manhãs. Agora eu só fico sentado no escritório o dia todo. Nossa, se desse alguma coisa no meu coração, eu tenho certeza que eu não aguentava. Então, virtual, se isso foi chocante para você, o seu cérebro já registrou e você teve um DHS, ok? E aí, o seu organismo começa a ter reações em cima disso. Ou multiplicação celular ou necrose, tá? Só que o coração tem uma película de proteção, chamado de pericárdio. E o pericárdio, ele sendo uma camada de proteção, já não é mais o mesoderma novo. Aí nós estamos falando de mesoderma antigo. E o mesoderma antigo, ele é uma proteção. Para quem? Quando você vai no açougue, você tem o fígado, ele tem aquela camada, né, uma película que envolve o fígado. Aquela película de proteção, ela é uma camada protetora que faz parte do mesoderma antigo. Então, os revestimentos que evitam atritos. E essas camadas de proteção, então, é mesoderma antigo. Aí eu já tenho outras conotações, né? Você fala assim, puxa, nossa, ela feriu meu coração. Nossa, ela partiu meu coração ao meio. Nossa, rasgou meu coração. Sabe, essas expressões, o paciente, quando ele nos conta uma situação, é bem interessante que ele expressa se ele sente que o coração dele é impotente ou se ele sente que o coração dele está ferido. Por quê? Porque na hora que tem a manifestação do sistema nervoso autônomo, ele denuncia qual é a expressão do conflito. Então, isso é muito legal, porque o paciente vem assim, de bandeja para nós, dizendo assim, toma, é isso daqui o tecido, ok? Então, o que nós precisamos fazer? Um bom bioalinhador, ele pergunta bem. O que é perguntar bem? É uma pergunta sucinta, direta. E mais do que perguntar bem, ele escuta muito. O que é que te incomoda? Desde quando? E por onde começou? 3 perguntinhas muito simples. Se você vai incrementar muito, você deixa o paciente confuso. E você fica confuso com o que ele vai responder. O paciente expressa para nós, e aí nós podemos estar ali com um derrame no pericárdio, por exemplo, né? Porque para o mesoderma antigo, na fase ativa, eu tenho multiplicação celular. E na fase PCL, eu tenho necrose. Então, numa fase PCL, eu posso ter um derrame no pericárdio. Basicamente, esses são as principais buscas nos consultórios ou dos pacientes em referência ao sistema cardiovascular. O teste é o seguinte, se eu simplesmente pedir para a pessoa assim, bate palmas aí, não é um aplauso espontâneo. A pessoa vai fazer assim, ó. Isso aqui não é um aplauso, né? O aplauso, imagina você numa plateia. Um aplauso é um negócio que é impulsivo, sai sem você perceber. Então, o que nós sugerimos? Você coloca o paciente numa vivência, né? Pede para ele fechar os olhos, pergunta do que ele gosta, se é uma banda, ou para quem que ele bateria palmas, né? Pode ser um artista, pode ser alguém da família. Enfim, você coloca ele numa cena, dele de olhos fechados. Olha, agora você está num show, você ficou o mês inteiro esperando que esse show chegasse, e seu artista preferido vai estar lá, e você está na primeira fila, você vai envolvendo a pessoa, sabe? E quando você perceber que ela está bem envolvida, que ela está ali na primeira fila do show, você fala assim, agora a banda entrou, e já começou com a sua música preferida, e você está cantando o refrão junto, você está dançando, esse momento é único na tua vida, é a última turnê dessa banda, e blá, 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 blá. E aí, quando acabou a primeira música, você ficou muito alegre, muito eufórico, você bateu palmas porque você está gostando demais. Pode bater palmas de verdade aqui. E aí a pessoa bate palma. A mão direita é quem está batendo a palma, correto? Mas se eu fizer isso daqui, eu sou um canhoto, porque minha mão esquerda é quem está batendo palma. Ok? A mão que bate a palma é que determina a polaridade. Por quê? Se eu fizer isso daqui,
eu sou um destro. A minha mão... Vocês assistem aquele programa da... Como é que chama, hein? The Voice Kids. The Voice Kids tem a Simone e a Simária lá, de jurado. E eu vi um trechinho e tem uma delas que bate palma assim. De baixo para cima. Então, é a mão esquerda quem está batendo palma. Então, ela é uma canhota de percepção. E, às vezes, pode ser que ela escreva com a mão direita, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que determina a polaridade? A mão que bate palma. Então, o paciente está batendo palmas aqui. Vocês conseguem perceber se eu sou um destro ou canhoto daí? Se vocês observarem, minha mão direita está movimentando bem mais que a esquerda. Eu sou um destro, mesmo batendo palmas assim. É a mão que mais movimenta, é que determina a polaridade cerebral. E se esse paciente não tem, ele teve um AVC, um derrame, ele não movimenta um dos braços? E se esse paciente não tem um braço? E se esse paciente, enfim, se esse paciente é um bebê? E se esse paciente... Como é que eu vou saber? Uma das formas de você saber se a pessoa é destra ou canhota é você ter uma máxima percepção quando o paciente está contando a história dele. E se o paciente, como é que a gente descobre o DHS mesmo? Escutando o paciente, não é isso? Se esse paciente me conta uma história, eu já sei que é mesoderma novo. Se ele me conta uma história que quando ele fala assim, puxa, aí mexeram com meus filhos, e aí ele tem uma manifestação do sistema nervoso autônomo quando ele fala filhos, e ele tem um problema na perna esquerda, ele só pode ser destro. Mas se o problema for na perna direita, ele só pode ser canhoto. Porque quando ele falou filhos, ele teve uma manifestação do sistema nervoso autônomo. Quando ele falou filhos, ele já me direciona quem ele é. Se a gente souber escutar de verdade, nós não precisamos nem do teste da palma. Porque nós não teremos, puxa, mas podia ser outra coisa. Não. Se ele tiver manifestação do sistema nervoso autônomo, bingo. O sistema genital feminino, na verdade, é bastante amplo, né? Mas as principais dúvidas que geralmente ocorrem são em relação ao período menstrual, à infertilidade e a infecções, tá? Infecções íntimas, né? Então, vamos lá. Período menstrual, né? Então, uma coisa que é muito comum, mas nunca, nunca normal, é ter cólicas menstruais. Tanto que é tão comum que se uma mulher diz que não tem cólica menstrual, todo mundo duvida, né? As outras todas duvidam porque como assim você não tem? Não é possível. Não, uma cólicazinha você deve ter ou você não tá querendo se fazer de diferente. Mas o que acontece? Não é para ter cólica menstrual. Cólica menstrual é uma contração violenta da musculatura lisa do útero e por isso que provoca dor. Assim como uma cólica intestinal provoca dor. Assim como uma cólica renal provoca dor. Toda cólica é algo sempre anormal, tá? Então, uma cólica menstrual é sim anormal. É comum? É. Nunca normal. Agora, por quê? Aí nós precisamos seguir todo o esquema que nós já preparamos para vocês. Chegou uma mulher no consultório e você pergunta para ela o que te incomoda. Ela fala, olha, eu tenho muita cólica menstrual. E aí você pergunta, desde quando? Ah, desde sempre, desde a primeira menstruação. E você pergunta também, a terceira pergunta seria, começou por onde, né? Então você dispensa essa pergunta e já vai para outra pergunta que é, o que aconteceu pouco tempo antes da sua primeira menstruação? Ou, como foi a sua primeira menstruação? Ah, eu estava de branco, brincando com as amigas, nós estávamos num batizado e eu menstruei pela primeira vez. Uma experiência, então, que foi altamente chocante, impactante, inesperada, vivida numa cena dramática, porque ela ficou com vergonha de todos, não conseguia depois botar a cara na rua. Entende? Que, de repente, foi uma experiência altamente desagradável. Ou, de repente, não foi exposto a cena da menstruação em si, mas foi exposto o contexto, né? Eu falo que todo mundo tem uma tia inconveniente.
Sabe por quê? Você está lá no almoço de domingo com todo mundo, tá a família inteira na mesa e essa tia inconveniente sempre solta uma pergunta que te deixa constrangido. Às vezes na intenção de brincar, de deixar descontraído e tal, se a pessoa é tímida, acaba tendo o sentido contrário, acaba às vezes gerando um trauma. Então vamos supor que está lá todo mundo na hora do almoço, tios, tias, avô, pai, primos, às vezes até um paquerinha. E aí essa tia inconveniente solta lá, enquanto todo mundo está se servindo, ela solta e fala assim: e você, fulana, já menstruou? Lá na hora do almoço, na frente de todo mundo. E a menina não sabe onde botar a cara. Então percebem que, mesmo antes de ter a primeira menstruação dela, a menarca, ela já tem um DHS. Ou seja, qual a vantagem biológica? É isso que nós precisamos entender. Sempre atrás de todo sintoma tem uma vantagem biológica. Qual a vantagem biológica de ter uma cólica menstrual? Aí você deve estar pensando assim: não, a Daí falou. Porque onde já se viu falar que atrás de uma cólica menstrual existe uma vantagem? Vai contar história para outra pessoa. Olha só, se nós temos uma cólica é uma contração fortíssima, violenta de uma musculatura lisa de um órgão. E aí, qual a vantagem de eu ter uma contração da musculatura lisa? Uma contração da musculatura lisa ajudaria a limpar, a provocar todo o processo de limpeza do útero referente a um óvulo não fecundado. Expulsar mais rapidamente, terminar aquele período mais rapidamente. Então, a cólica é uma tentativa do organismo em limpar mais rapidamente um útero sobre um óvulo não fecundado. Simples assim. Ele não quer deixar o período normal de limpeza. Ele quer acabar logo com aquilo. Por quê? Essa mulher odeia menstruar. Aí você fala assim: poxa, e quem que gosta de menstruar? Poxa, já começa aí um monte de conflitinho que vai retroalimentar a contração muscular. Ninguém certamente gosta de ficar menstruado, mas tem mulheres que tiram de letra. Tiram de letra assim: puxa, é a natureza e é isso daí, pronto. Beleza, vamos lá, vamos para o que interessa. Mas tem mulheres que ficam: ai, já vou ficar menstruada. Ai, já estou chegando naqueles dias. Então ela começa a fazer releitura. E essa releitura é que vai reativar a contração muscular violenta, que vai ser chamada de cólica. Aí sabe o que acontece? Ela toma um comprimido para relaxar a musculatura. É uma substância química que vai relaxar quimicamente aquela musculatura. E o que acontece quando o efeito acaba? Vem uma cólica pior ainda, porque o organismo entende que ele precisa ser mais potente ainda. Por isso que ele aumenta a cólica. Por isso que, ou quando acaba o medicamento, ou no mês seguinte, no próximo ciclo, vem uma cólica mais violenta ainda. Porque o organismo entende que não está conseguindo, que ele está numa batalha. Porque ele tenta contrair, vem algo e relaxa. Então ele fala: puxa, eu tenho que contrair com mais força. E é por isso que você vai passar uma vida inteira com cólicas menstruais. Você vai começar a ter cólica antes mesmo da menstruação. É o aviso que a menstruação está chegando. É muito importante, se vocês têm algum tipo de desconforto menstrual, já é importante começar esse autotratamento, né? Desde quando... E às vezes você começou a ter cólicas menstruais a partir de uma certa idade, não exatamente a partir da primeira menstruação. Onde é que aconteceu uma situação impactante, inesperada, ou seja, chocante, referente, que tinha ali um cenário que envolvia talvez o ato de menstruar, ou talvez o fato de não querer ter filhos, ou o fato de não... Enfim, aí você vai verificar a história, mas sempre lembrando qual o sentido biológico. A pergunta é: para que o meu organismo faria isso? O que meu organismo ganha quando ele se comporta dessa maneira? Vocês já viram criança birrenta? Já, né? Criança birrenta. O que uma criança birrenta faz? É uma estratégia instintiva dela de conseguir o que quer. É assim que nosso organismo se comporta. Então, é uma tentativa do organismo de sobrevivência, porque o nosso organismo quer sobreviver. Por isso que tem que ser uma situação chocante, porque uma situação mais ou menos é só chateante. E uma situação chateante
mexe com o seu cérebro, com o seu psíquico apenas. Agora, uma situação chocante mexe com o seu psíquico, mexe com as suas sensações, mexe com as suas emoções, mexe com o seu conjunto de percepção. E por isso que o seu organismo vai ter que tomar providências. Por isso que ele muda o seu comportamento biológico. Tá? Uma mulher que menstrua muito, tem muito sangramento, ou ela menstrua 15 dias seguidos, com um fluxo muito importante. É uma mulher que quer jogar fora, porque quer jogar fora todas as sujeiras íntimas. O que são sujeiras íntimas? Pode ter o parceiro envolvido, pode ter ela com ela mesma, pode ter uma situação onde ela sofreu um tipo de abuso. Lembrando sempre, pode ser real, simbólico, imaginário, virtual. Mas ela precisa, o organismo dela precisa eliminar sujeiras. Porque a menstruação nada mais é do que uma descamação da parede do útero, ali do endométrio, e ele precisa ter um óvulo que não foi fecundado, ele tem que descartar tudo isso. Ele tem que descartar essa descamação do endométrio. E que nessa descamação do endométrio, ele representa o seguinte: bom, eu preciso limpar isso daqui para preparar uma possível chegada de um óvulo fecundado aqui. Então, essa paciente tem conflitos relacionados a esse assunto. O que nós precisamos fazer? Perguntar, sentar e escutar. Escutar com olhos e ouvidos. E aí, nossa paciente pode nos contar que tem problemas de infertilidade. Um conflito que veio lá do útero, um conflito dos ovários. Aí eu preciso escutar da minha paciente qual é a dificuldade dela, se ela engravida e perde, ou se ela nem consegue engravidar. De infertilidade, eu posso ter um conflito das trompas. Porque aí, se ela... não, minha produção de óvulos é bem baixa. Puxa, então é ovário. Não, eu engravido, mas eu perco, sempre assim, nas primeiras semanas. Então é útero, porque já estava ali no ninho, tá? Então, o paciente conta certinho para nós. Agora, quando eu escuto sobre esses assuntos de infertilidade, eu preciso saber do meu paciente corretamente qual tecido envolvido. E para saber qual tecido envolvido, porque pode ser endoderma, no caso falando de ovários, pode ser endoderma e pode ser mesonovo. No caso de útero, pode ser endoderma e pode ser ectoderma. Nossa, é confuso demais. Como é que eu vou saber isso tudo na hora de avaliar? Nós só temos 4 tecidos. Nós só temos 4 significados. E se nós temos ouvido e boca, nós podemos perguntar para o nosso paciente qual é a sua história chocante antes do início do sintoma. E agora nós temos ouvido para escutar a resposta dele. E quando ele nos vai contando a história e tem a manifestação do sistema nervoso autônomo, o que ele estava dizendo aqui que encaixa num desses tecidos? Ele estava falando que aquilo era vital para ele? Então é endoderma. Ele estava falando que ele se sentia impotente ou desvalorizado? Então é mesonovo. Ele estava falando que queria se separar ou manter contato? É ectoderma. Ou ele dizia que se sentiu desprotegido? Aí é mesoderma antigo. Então percebem que se eu souber esses 4, fica fácil. Por quê? Eu tenho que saber a conotação dos 4 tecidos, é 4 linhas de caderno. Muito fácil de estudar. Eu preciso saber a conotação desses 4 tecidos e eu preciso verificar quando é que manifesta o sistema nervoso autônomo, quando o paciente conta a história. Só isso. Porque o paciente conta tudo, qual tecido, qual evento, qual tudo. E no sistema genital masculino, o que nós encontramos bastante relacionado à próstata e ereção, né? São as principais queixas. A próstata, nós podemos ter aí várias queixas, né, de pacientes com cânceres de próstata ou prostatites, enfim e tal. E aí a próstata, órgão exclusivo do universo masculino, e nós temos a conotação de filiação ou a conotação de ser trocado por um lobo mais novo. Se para ele sentiu-se trocado por um lobo mais jovem,
aí eu tenho um candidato a desenvolver alguma disfunção na próstata, tá? Alguma disfunção na próstata. E são esses dois casos, principalmente. A questão de ser trocado por um lobo mais jovem ou a questão... Isso pode ser imaginário, tá? Às vezes nós temos casais que aí o homem relata assim, nossa, só de pensar em que ela pode estar olhando para aquele rapazinho que vai lá em casa, não sei o quê, fazer a manutenção da piscina e tal, tal, tal. Porque ela fica, eu não sei não, porque ela fica sentada ali do lado, olhando, ao invés de deixar ele lá trabalhar, fica puxando papo. Sabe essas coisas imaginárias que colocam, que a pessoa cria situações na cabeça? Então, o que acontece? O imaginário, se for chocante, o cara vai ter prostatite, achando que a mulher dele está querendo ter um caso com o cara da piscina. Eles têm 50 anos de casado, são duas pessoas, um de 70, outro de 75, e tá com ciúmes do piscineiro, ok? Ou ainda, meus filhos não querem ter filhos. Eu tenho 3 filhos, nenhum deles quer ter filhos. São casados, são bem-sucedidos, mas nenhum quer ter filhos. Então, o que acontece? Vai morrer a minha linhagem, vai acabar a minha linhagem. E aí, se isso é chocante, impactante, inesperado para você, você é um candidato a ter problemas na próstata, tá? Aí qual a vantagem de ter um tumor na próstata? Porque nós estamos falando de vantagem biológica. A vantagem seria, se eu estou aumentando o número de células da próstata, eu posso ter uma eficácia maior no funcionamento da próstata. E isso poderia tornar melhor a minha virilidade. E a virilidade não é só em questão de ereção, da coisa masculina, não. É a questão de virilidade de impor a posição masculina dentro do clã. É como se fosse assim, meus filhos não querem ter, mas eu vou mandar eles terem. Entende? Aquela imposição de chefe da casa. Você não quer, mas é assim que eu quero. É como se essa virilidade se potencializasse para satisfazer meus desejos enquanto chefe do clã. Ou ser mais viril a ponto de manter a sua esposa junto a você, para que ela não fique procurando outros territórios. E isso tudo pode ser real, simbólico, imaginário ou virtual. Sempre que for chocante, o cérebro entende como sendo real. Ele registra como sendo real. E é aí que seu corpo começa a ter reações biológicas, ok? Ereção. Os homens podem ter problemas de ereção em qualquer fase da vida. Basta que ele tenha uma situação de território mal resolvida. Uma questão territorial mal resolvida mesmo. Por quê? Porque ali o centro da ereção está lá no ectoderma, tá? É contato, separação. Está ali bem no centro do mapinha, no hemisfério cerebral direito. Então é bem relacionado mesmo ao universo masculino e às mulheres canhotas, tá? Então, centro da ereção não é demarcação de território, é a ação para que eu demarque o meu clã. Conquistar território é outra coisa. É a concretização de que você conquistou o clã. Por quê? Porque quando você conquista um território, você ganha o direito de fecundar aquelas fêmeas daquele clã, daquele território. E quando você ganha isso daí, você começa a ter filhotes. Então, é a concretização de que você teve uma conquista territorial importante. Tá? Por isso que para o homem é muito importante a questão da ereção. Quando ele chega lá na casa dos seus 50 anos, pode começar a ter essa troca, essa transição entre lobo alfa e lobo beta. E ele pode, muitas vezes, sofrer situações impactantes, inesperadas, porque não deu, já não está funcionando tão bem. Ele teve uma impotência sexual. Então, isso significa que, às vezes, ele quer se manter chefe do clã, mas não está conseguindo ter uma imposição, uma postura de chefe do clã. Quer ver um exemplo? Ele tem 3 filhas, as filhas se casaram e ele tem 3 genros. E um genro, de repente, chega aí na casa dele e começa meio que dar pitacos, né? Não, pode achar que a churrasqueira sou eu que mexo. Não, pode achar que isso é eu que faço.
Não, pode ser não sei o quê. Não, esse carro assim, assim, assim. Então ele começa a ser um intruso, né? Talvez a pessoa nem percebe, mas às vezes começa a se intrometer. Ou ainda, o pai ensinou à filha um jeito de poupar dinheiro. Aí esse genro chegou e falou, não, tá por fora e tal, 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 tal. Tem que fazer, que poupar dinheiro, você tem que investir dinheiro. E nesse investimento, eu vou tirar todo o seu dinheiro da poupança e eu vou investir em ações. E o pai fica maluco com isso porque a filha comprou a ideia do marido. Só que quem está certo, quem está errado, todos estão certos, dentro da sua verdade, todos estão certos. O que é que está desconfortável ali? É que esse homem, esse chefe de família, esse pai, não quer perder esse posto. E de repente chegou outro macho, vamos dizer assim. Por que macho? Porque nós estamos falando de instinto animal. Chegou outro macho e está impondo regras, condições dentro do que era o clã dele. Quem era o clã? A filha. Porque agora o marido tem mais poder de voz, de persuasão, de controle ou de opinião, sei lá, sobre a filha dele do que ele. Entendem? Então, um sério candidato a ter impotência assim, sexual por conta de não conseguir mais ter uma postura de chefe do clã. Consegue entender? Então, assim, é muito relativo, né? É uma idade mais ou menos ali por volta dos 50 anos, mas é muito relativo. Ah, o trabalho, né? O homem às vezes fala assim, poxa, eu trabalho, eu estou muito estressado e deve ser isso que aconteceu, por isso que eu não estou numa boa performance, alguma coisa nesse sentido. E é verdade. Por quê? Porque se lá no trabalho tiver alguma coisa de posicionamento, de chefe, ou posicionamento de postura, e ele não está conseguindo se impor, ele está percebendo que ele está virando lobo beta, ele vai chegar em casa e não terá a mesma performance sexual dentro da sua virilidade. Duas coisas importantíssimas. Uma é sobre o sistema genital feminino. Quando é que a mulher tem uma menopausa bem desconfortável? Porque a menopausa, ela deveria ser um processo tranquilo. O que é um processo tranquilo? Sem aqueles fogachos, aqueles calores, sem sudoreses, sem secura das glândulas, enfim, todos esses desconfortos que muitas mulheres relatam. Como deveria ser toda menopausa? Deveria ser um processo de transição muito tranquilo. Ou seja, a mulher não está menstruando mais, ou vai diminuindo aos poucos, ou cessa de um mês para o outro, mas enfim, ela não produz mais óvulos, ela não ovula mais, e simplesmente ela não precisa então ficar tendo uma limpeza constante do endométrio, porque não vai ter o risco de fecundar um óvulo ali. Beleza. É um processo que deveria ser muito tranquilo, até libertador, vamos dizer assim, né, para a mulher. Mas não, muitas vezes o que acontece é um processo que dura semanas, meses, anos de desconforto. Sabe por que acontece isso? Pode ser até comum, como eu falo, mas nunca normal. Sabe por que acontece isso? É uma loba alfa que não quer deixar o posto. Então ela tem dificuldades em abandonar o posto de loba alfa. O que isso significa? É como dar lugar dar lugar a uma loba mais jovem que pode ter mais aptidão para liderar agora esse clã, ser a fêmea do grupo. O que isso significa? Não é ela dar lugar a outra mulher, não é isso. Mas é ela, de repente, deixar algumas funções de liderança, de matriarca, aquela figura, aquela postura da matriarca, sabe? Deixar para as coisas como são. Então ela não precisa mais ficar sabendo de tudo que acontece com as filhas, com os filhos, de ser a mãezona de tudo, ou a chefona de tudo, quando a gente fala da área profissional. Ela simplesmente vai lidando, como a gente diz no Setênios, um lado mais espiritual, o que vale a pena é estarmos juntos, o que vale a pena são os momentos que a gente passa juntos, é uma viagem, enfim e tal. Mas ela, de repente, não quer deixar o posto da chefona, ou da diretora da escola, ou da matriarca da família. Sabe aquela coisa da matriarca da família, onde os netos têm que pedir opinião para a avó?
Ou tem que ter a autorização da avó para tomar uma atitude sobre qualquer coisa, sabe? Aquela coisa bem tradicional. Então, quando a mulher, às vezes ela nem é assim na prática, mas aqui ela é. Aqui ela não quer deixar o posto. Então, se ela tem dificuldades em deixar o posto de matriarca, de líder, de chefe, de diretora, enfim, aquela coisa que representa um certo poder, aí o que acontece? Ela vai ter uma menopausa desconfortável, infelizmente. Mas quando ela assume a posição de que a contribuição dela foi tão importante que já virou um legado, ela desapega da posição, dessa postura. E aí ela tem uma menopausa muito mais tranquila. Então, quem ainda não chegou na menopausa, tem uma receitinha aí muito importante para fazer essa transição como um processo de libertação, processo natural, e não como um processo de perda de poder. Só isso, simples assim. Muito mais tranquila. Então, quem ainda não chegou na menopausa, tem uma receitinha aí muito importante para fazer essa transição como um processo de libertação, processo natural, e não como um processo de perda de poder. Só isso, simples assim. Ok? E para finalizar, algo que eu preciso... Quando nós falamos sobre qualquer cardiopatia, nós precisamos saber desse nosso paciente quanto tempo faz. Por quê? Cardiopatias acima de 6 meses, nós teremos ali uma luzinha amarela que se acende. Uma luzinha dizendo para nós, atenção. Por quê? Porque nós precisamos de termos critérios com esse paciente. O que é o critério nesse caso? Cardiopatias acima de 6 meses, e não é 6 meses de diagnóstico, 6 meses de sintoma, tá? A pessoa fala assim, nossa, eu tinha umas pontadinhas no coração, isso tem mais de ano. Aí tem 3 meses, eu fui no cardiologista, ele falou que eu tenho uma angina e tal, tal, tal. Não, 3 meses você tem de diagnóstico, eu quero saber do início dos sintomas. Qualquer sintoma que já tenha mais de 6 meses, nós não vamos indicar o DHS para o nosso paciente. Por quê? Porque ele pode ter uma crise epileptoide importante e isso, o que é importante? Importante é importante. Pode ser uma crise epileptoide, inclusive fatal, tá? Então, nós não queremos isso. E se eu falar escapar, ele vai ter? Eu não sei. Você corre o risco, você não, o paciente, corre o risco de ter uma crise epileptoide importante. E se ele tiver uma crise epileptoide, por reviver o conflito, ele talvez não tenha força suficiente para suportar a passagem dessa crise, ok? Então, cardiopatas abaixo de 6 meses, beleza, pode verbalizar o DHS. Cardiopatas acima, a partir de 6 meses, guarda o DHS para você. Como é que eu guardo o DHS para mim? Então, vou dar uma dica mega, mega, mega importante para vocês. Olha só, se você simplesmente perguntar para ele o que aconteceu pouco tempo antes do início dos sintomas, aí ele, de repente, fala assim, eu tive um relacionamento que partiu meu coração. Aí você não pergunta mais nada, é lógico que ele vai associar o Lé com o CRE e matar a charada. Você não disse o DHS, mas você deixou estampado na testa, ok? Então você faz outras perguntas também. Conta um pouquinho da sua primeira infância, 0 a 7 anos de idade. Me conta um pouquinho da sua melhor lembrança na infância e da sua lembrança mais desagradável, a primeira coisa que vem na cabeça. Me conta qual foi a sua primeira satisfação profissional. Me conta qual foi a sua primeira frustração de relacionamento. Então você faz algumas perguntas soltas em tempo e espaço. Por quê? Porque dessa forma esse paciente ele vai ficar metralhado de perguntas e respostas em várias áreas da sua vida. E aí você apenas está distraindo o cérebro dele, mas você já pescou o DHS quando ele contou a história. E na hora da verbalização, nós vamos generalizar essa verbalização. Nós vamos dizer, por exemplo, seu João, eu sei que você
já passou por muitas coisas nessa vida que chocaram, que te deixaram espantados, que te deixaram entristecido, que te deixaram com raiva, enfim, que já provocaram muitas sensações altamente desagradáveis. Mas o tempo passou e hoje, aí você continua, tá? Aí você continua o restante da verbalização. Então você estimula, mas não precisa dizer para ele, ó, seu João, aquele final de relacionamento foi que partiu seu coração de verdade. Foi ali que começou sua angina, tá? Ele passa pela secretária, antes de chegar no carro ele infarta, tá? Não é assim também. Só que nós não queremos que nenhum paciente tenha um tipo de sintoma muito forte por conta de crise epileptoide, tá? Então nós temos critérios para fazer uma avaliação totalmente segura e com resultados muito bacanas com esse paciente. O que é faceta de conflito? Faceta de conflito é quando eu tenho fatores que são associados, eles são secundários. Então é assim, eu tenho algo que é primário, então é a cólica. O que é secundário? Fatores que poderiam aparecer isoladamente. Eu posso ter um enjoo sem estar menstruada. Mas eu enjoo sempre que estou menstruada. Então é uma faceta de conflito. Ele tem um dedinho lá, ele tem a conotação dele de contrariedade indigesta. Isso significa que, vamos supor lá que aquela tia inconveniente, né, fez toda aquela cena no almoço de domingo, e aí você fala assim, nossa, essa minha tia não me desce, eu não aceito que fica falando isso, eu não aceito que fica falando da minha vida, me expondo desse jeito. Então você tem uma faceta de conflito, ou seja, é algo que vai aparecer somente quando está menstruada, porque participa do DHS de menstruar. Então isso nós chamamos de faceta de conflito. São pistas do que aconteceu no cenário do DHS. Qual seria a vantagem biológica em ter uma menstruação de baixo fluxo, ou até de baixo, não é só de baixo fluxo, mas às vezes até poucos dias, né? 1, 2 dias e para o fluxo menstrual, e você então em um ano tem... Qual a vantagem biológica disso? Qual é a função em menstruar? Menstruar, você faz uma limpeza, uma descamação do endométrio, para que você prepare-se para receber uma possível fecundação, um óvulo fecundado. E se você não tá legal ali no relacionamento, ou você tá legal no relacionamento, mas não quer ter filhos, ou você tá legal no relacionamento, quer ter filhos, mas tem medo disso tudo, ou seja, você tem medo de estar pronta para ser mãe, ou você tem medo de estar pronta para ser mãe de novo, ou você, enfim, o que acontece então? Eu não preparo meu ninho, eu não preparo meu útero para receber, porque na verdade, no subconsciente, eu não quero. Ou não é o momento, ok? Então eu não deixo meu ninho pronto para receber. É como se você fosse receber visita na tua casa. Você fala assim, vou limpar minha casa, vou tirar o pó, vou deixar tudo apresentável para receber as visitas. Mas se você não está com vontade, você fala assim, não, deixa assim mesmo, ninguém vai reparar, não. Você não faz questão da visita. Então você não limpa a tua casa, você não prepara a tua casa para receber. Porque se a visita cancelar, é uma ótima notícia para você. Então naquele momento, inconscientemente, ou até consciente, mas na maioria das vezes inconscientemente, você não quer filhos de jeito nenhum, não é o momento. Aí de repente a pessoa fala assim, mas também, quem disse que eu estou tentando engravidar e tal, coisa assim. Mas existem vários fatores. Ou a sociedade cobra, ou o marido é que cobra, ou a sogra que cobra, ou tem alguma coisa aí que te traz desconforto, tá? Em relação à possível vinda de um filho. Então você não prepara o ambiente para receber esse convidado especial, porque no momento ele não é especial. Tudo aquilo que está baixo é sempre tentando diminuir função para ganhar tempo. Então eu diminuo função para ganhar tempo. Tudo aquilo que sempre está alto, acelerado, acima dos parâmetros que são ditos de normais,
É uma tentativa do organismo em acelerar o processo. Então, na verdade, ele quer resolver mais rápido ainda. Então, sempre eu olho as taxas hormonais de qualquer órgão, tá? Se tiver abaixo do parâmetro que é dito normal, então meu organismo está tentando ganhar tempo. Se ele está acima, meu organismo está tentando resolver. Então, sempre tem uma vantagem por trás. E todo sintoma tem uma vantagem por trás. Então, por isso que nós falamos que nós não combatemos uma doença. Porque se tem uma vantagem naquela expressão, eu arranco a vantagem, eu estou deixando pior ainda. Mas quando a pessoa e o organismo da pessoa compreende que não há mais uma necessidade em ter aquela vantagem, ele simplesmente volta ao seu funcionamento normal. Ok? Ele não quer mais ganhar tempo, ele não quer aumentar a velocidade de reação, ele não quer isso e aquilo, tudo volta ao normal. Aí tá tudo bem.